Salve, taverneiros! Mais um vídeo brabo pra vocês! E rapaziada, deixa o like aí, pô! Se inscreve e compartilha com o amiguinho, vai ajudar muito a gente! Enfim, vamos pro vídeo! Uma silhueta desconhecida está no espaço azul e pensa em como responder à pergunta de um estranho. Vendo a dúvida, o estranho o acalmou dizendo que o espírito poderia responder honestamente sem temer nada. Com um sorriso, o espírito notou quão caro e bonito era o terno que o estranho estava usando, e perguntou sobre sua profissão. Ele ficou feliz que no dia de sua morte ele estivesse na companhia de um homem tão estiloso e bem vestido. O estranho se divertiu com essa resposta, ao que esclareceu que não se considerava de forma alguma um ceifador da morte. Depois de um momento, o estranho disse se o protagonista Dan havia usado um traje semelhante em uma vida anterior, e então transformou sua aparência. Dan ficou surpreso, mas o estranho apressou-se em fazer sua pergunta novamente sobre se o homem se arrependia de algo, ao que ele respondeu negativamente. Então, o estranho decidiu ajudar o protagonista e sugeriu que talvez ele se arrependesse de ter se tornado um agente de vendas. Ele continuou listando suas suposições de que talvez o homem quisesse se tornar um empresário ou um professor de educação física em vez disso. Dan balançou a cabeça novamente, com um sorriso no rosto. Então, o estranho, como se adivinhasse, presumiu que o protagonista foi negado na entrada para a seleção nacional no ensino médio, e que ele teve que sair de lá devido a uma lesão. O homem imediatamente lembrou de seu passado e das aulas de taekwondo, mas então, com um sorriso, ele observou quão bem o interlocutor o conhecia, comentando que esse episódio foi há muito tempo em sua vida. O homem disse que seu lugar foi tomado por um amigo que venceu uma medalha de ouro e entrou na seleção nacional, onde participou dos Jogos Olímpicos 3 vezes, então ele não se arrepende disso. Então, o estranho falou sobre o pai de Dan, que caiu em um golpe e recebeu uma dívida de 2 bilhões que o protagonista tentou pagar por toda a sua juventude. Ele não negou isso e esclareceu que a dívida foi paga 3 anos atrás. O estranho se aproximou de Dan e repetiu sua pergunta sobre qual era o maior arrependimento de sua vida. O homem fechou os olhos e lembrou que aos 27 anos ele tinha apenas um diploma do ensino médio. Depois disso, ele tomou a decisão mais sábia de sua vida, a saber, tornar-se vendedor de carros importados, o que ajudou a cobrir a dívida de seu pai. Ele recordou um diálogo com seu pai no carro que dizia que um homem sempre deve ser o suporte da família. É o pai, segundo ele, quem deve assumir a responsabilidade por seus filhos, porque isso é o que o tornou uma pessoa de verdade. Também tal pessoa nunca mente. Então, o pai perguntou ao filho se ele confiava nele. Dan relembra o quanto teve que percorrer para iniciar suas primeiras vendas bem-sucedidas. Ele teve que se comunicar com muitas pessoas para aprender a compreendê-las melhor. Mas um pouco mais tarde, quando a dívida foi paga, o protagonista é chamado ao hospital, onde vê sua irmã e mãe aflitas. E no leito do hospital estava seu pai, cujo rosto estava coberto com um lençol branco. Dan descobre que seu pai cometeu suicídio porque se sentia um fardo para a família. Em sua carta de suicídio, ele apelou ao filho pedindo perdão, porque além da dívida, seu pai havia sido diagnosticado com uma doença grave cujo tratamento novamente recairia sobre a família. Essa memória entristeceu Dan, pois ele não teve tempo de mostrar ao pai que era capaz de assumir todas as despesas da família, já que as vendas não começaram imediatamente. Ele gostaria de ter mostrado a seu pai que uma dívida de 2 milhões não poderia destruir sua família. Afinal, era Dan quem poderia se tornar o suporte de sua família e aliviar a culpa de seu pai. É esse arrependimento que Dan ainda pensa e confessa ao interlocutor desconhecido. O estranho, com um sorriso, pergunta se Dan sabe que sua mãe está bem, o que acalma Dan. Depois das notícias sobre seu pai, Dan assumiu o volante e sofreu um acidente de carro, no qual morreu. Ele não se lembra de nada do que aconteceu naquele momento, exceto que virou bruscamente para o lado e bateu em uma árvore. Com lágrimas nos olhos, Dan admite que se arrepende de ter partido antes de sua mãe, mas está tranquilo por ela. Afinal, sua irmã mais nova e o marido dela permaneceriam ao lado dela e agora se tornariam um alicerce da família de Dan. O estranho de repente interrompeu Dan no meio da frase e pediu que fechasse os olhos. Ele o segurou pelos ombros e pediu que consertasse assim que Dan voltasse. Depois disso, o estranho estendeu a mão até o rosto de Dan e avisou que todas as memórias de sua vida passada permaneceriam, porém, todas as memórias de indicadores econômicos seriam apagadas. No entanto, o curso das relações de causa e efeito não poderia ser mudado. Havia um profundo crepúsculo do lado de fora da janela, e a grande lua brilhava sobre os telhados dos altos arranha-céus com um grande suspiro. Dan acorda em sua cama.
lágrimas nos olhos pelo despertar repentino. Ele começa a ter dor de cabeça, mas de repente percebe que está vivo, novamente. Do outro cômodo, Dan viu sua mãe sentada ao lado do seu pai e o convencendo a jogar um jogo de tabuleiro com ela. A mulher estava tentando apoiar seu marido e tirá-lo da cama porque ele estava deitado ali há vários dias. Seu pai pede desculpas a Dan e sua voz mostra a decepção e arrependimento com sua família. A mãe de Dan tenta aliviar a situação e continua a persuadir o marido a jogar um jogo com ela, enquanto Dan entra no quarto. Naquele momento, o protagonista realmente percebe que voltou ao passado, ao momento em que seu pai havia acabado de receber sua dívida financeira. A mãe nota a chegada do filho e se surpreende com isso, e Dan explica que acordou por causa do pedido dos pais para jogar com eles. Assim que o rapaz tenta apelar ao pai, ele o interrompe e pede novamente perdão sem nem mesmo virar para ele. Dan senta ao lado da mãe e pede ao pai para ouvir o que ele tem a dizer. Dan confirma que 2 bilhões é muito dinheiro e que seu pai está passando por um momento difícil agora, mas ainda assim ele tranquiliza o pai, dizendo que é um valor muito possível de ser pago, e Dan definitivamente os devolverá. O protagonista abraça seu pai e afirma resolutamente que definitivamente ajudará sua família. O homem chorou quando Dan perguntou se ele acreditava nas palavras e promessas do filho. Dentro do protagonista, havia uma esperança de que ele seria capaz de consertar tudo, então ele olhou amorosamente para a mãe. Ele segurou sua mão e a colocou no ombro do pai arrasado, deixando claro que agora era sua vez de se tornar o suporte da família. De repente, sua mãe decidiu lembrar a Dan que era hora de ele ir dormir porque tinha uma entrevista marcada para amanhã. Na parede pendia um terno empresarial sólido de cor escura que havia sido preparado com carinho por ela. O protagonista entendeu que a partir de amanhã ele começaria seu caminho nas vendas, como em sua vida anterior. No dia seguinte, Dan entrou em um trem em uma estação de mercado barulhenta para ir trabalhar. O vagão estava completamente cheio de pessoas também apressadas para o trabalho. O telefone do homem que estava ao lado do protagonista tocou, o que fez Dan prestar atenção nele. Por algum motivo, o rapaz sentiu algo estranho dentro de si e apressou-se em pegar seu próprio telefone. Seu telefone era um clássico flip phone, e Dan se surpreende ao perceber que agora, esses modelos não são nada parecidos com os de sua vida anterior. Olhando para a data no visor, ele lembra que o negócio de seu pai faliu. O negócio de seu pai. Depois dessa notícia, Dan imediatamente foi para outra cidade longe dos pais, levando apenas roupas consigo. Essa cidade tornou-se um segundo lar para ele, assim como um lugar de amor e ódio. Olhando para a cidade pela janela do trem, o herói percebe que provavelmente após a morte, ele encontrou o diabo. Muitas memórias do futuro foram de fato apagadas, exatamente como o estranho havia dito. Dan realmente não tinha memória de ações ou do mercado, nem de qual empresa ou tecnologia faria os preços dispararem. No entanto, ele lembrava perfeitamente todas as informações sobre carros que havia estudado em sua vida anterior. Isso deu a ele uma vantagem, porque sabia em quais montadoras precisava investir. Dan chegou a um grande prédio que era uma concessionária. Com um sorriso no rosto, Dan anunciou que tinha vindo para a entrevista que havia sido marcada para ele. O funcionário que o recebeu, Thomas, ficou confuso com a informação. Ao que parecia, ele não estava ciente de que havia uma entrevista marcada para hoje. A Lia, a garota na recepção, avisou que os executivos estavam em reunião agora, então Dan teria que esperar um pouco. Dan percebeu que lembrava de todos os funcionários da empresa, mas não podia contar isso a eles. Com uma leve tristeza, ele se virou para examinar o salão de vendas no qual ele já tinha trabalhado. Lindos carros novos de diferentes modelos e cores estavam espalhados pela sala e na parede pendia um grande emblema da empresa Taylor, que era uma das fabricantes de carros importados mais famosas. O modelo mais famoso que estava na boca de todos era o carro Model T. O nome da empresa vinha do sobrenome de seu fundador, e embora não tenha se tornado a maior do mundo, certamente foi um dos fabricantes mais bem-sucedidos na história da indústria automotiva mundial. Se tornou uma popularizadora de carros no passado distante. Em sua vida anterior ao procurar emprego, Dan ligou para todas as concessionárias de carros para conseguir uma vaga, mas a admiração do protagonista atingiu o auge quando o único lugar que o convidou para uma entrevista foi a empresa Taylor. Um pouco depois, Dan descobriu que os administradores de salões de exposição não gostavam de ligações diretas sobre contratação. A contratação de funcionários acontecia através da abertura oficial de recrutamento e era conduzida pessoalmente pelo gerente.
Naquele momento, Alia distraiu Dan dos seus pensamentos e pediu que ele se aproximasse. A reunião marcada dos líderes chegou ao fim e a administradora pediu para segui-la até o salão. Dan lembrou que quando ele ligou procurando emprego, o gerente da filial atendeu o telefone pessoalmente, o que foi um golpe de sorte incrível para Dan. Caminhando pelos corredores da empresa, Dan lembrou daquele lugar que era familiar e estranho ao mesmo tempo. A garota pediu que ele fosse até um grande salão com parede e porta de vidro. Dentro do protagonista, havia a sensação de que ele havia sido entrevistado no mesmo lugar em sua vida anterior. Batendo na porta e entrando na sala, Dan se curvou em saudação e cumprimentou os presentes. Havia 4 executivos na sala que tinham acabado de terminar sua reunião. Então, Dan foi convidado para a sala para a entrevista. Um dos funcionários perguntou com descrença se Dan realmente queria trabalhar na empresa deles. Em frente aos líderes, Dan não hesitou em responder afirmativamente. A primeira pergunta sobre por que Dan escolheu a empresa deles foi feita por Brown, o gerente da filial. Dan lembrou que Brown renunciou em sua vida passada 2 anos depois de o protagonista ter sido contratado pela empresa. Por natureza, Brown era um homem gentil demais para aquela posição. Em uma cidade com poucos salões de exposição, o gerente sempre cuidava de seus funcionários, o que era usado pelos subordinados. O verdadeiro poder pertencia ao chefe da equipe, James, que olhou para o novo funcionário com desconfiança desde o início. James era um vendedor excepcional, que realizava grandes vendas, e Dan nunca poderia ter imaginado alcançar o sucesso de alguém assim antes. Mas agora, ele tinha a personalidade de alguém com grande experiência. Percebendo a diferença de idade, Dan observa que os gerentes agora são mais jovens do que ele. Isso divertiu o protagonista, então a atmosfera da entrevista se tornou menos tensa. O gerente observava o novo candidato com interesse, embora para Dan fosse uma situação em que a escolha dependesse dele. Dan começou a responder a pergunta explicando que no mercado automotivo, os melhores compradores são aqueles que precisam de veículos. Suas palavras, ditas com confiança, significavam que saber sobre a satisfação do cliente era um elemento chave para uma venda bem-sucedida. Essa ideia agradou muito ao gerente Brown, que considerou a resposta muito interessante. Atualmente, a distribuição na empresa Taylor é tal que há 3 gerentes por equipe. Dan concluiu que há 11 pessoas na equipe, embora precisem de um funcionário. Com um sorriso confiante no rosto, o protagonista garante que é exatamente disso que a empresa precisa. Por causa de uma resposta tão ousada, os gerentes ficaram imaginando como Dan sabia sobre a falta de funcionários. Dan esclarece que quando o gerente ligou para ele sobre a entrevista, ele decidiu descobrir mais sobre a empresa Taylor. Ele admitiu que contou os funcionários no salão de exposição e concluiu que essa combinação de números era muito estranha também. Em uma das reuniões, Dan apenas via 3 gerentes, por isso o rapaz concluiu que havia uma vaga na organização. Brown ficou satisfeito com a resposta à sua pergunta, então James continuou a entrevista. Ele observou que mesmo que a vaga estivesse aberta, isso não significava que a empresa precisava de Dan. Afinal, havia candidatos com maiores qualificações e níveis de conhecimento. Ajustando os óculos, James sugeriu gentilmente que como o recrutamento oficial não estava aberto, então havia um motivo para isso. Nas memórias, James era vice-diretor e operava a empresa com regência do gerente Brown, enquanto Brown funcionava como porta-voz da empresa. O único agente de vendas que se preocupava exclusivamente com seu próprio conforto, por isso deixou claro para Dan que, embora um funcionário fosse necessário, não era urgente. No entanto, o protagonista lembrava-se de toda a mecânica interna do local onde trabalhava. Então ele observou que era difícil para os funcionários que trabalhavam juntos em grupo atuarem em tal escala com falta de uma pessoa. É nessa equipe que a fadiga se acumula, resultando em uma diminuição dos indicadores de desempenho. Esse pensamento não despertou nenhuma emoção em James, que não era conhecido por ter empatia por outros. Dan, como profissional, observa com confiança que ele é uma garantia para uma empresa onde há risco de perder funcionários devido ao excesso de trabalho, assegurando suas competências. Dan convence os gerentes de que há um funcionário trabalhador e que, pelo menos do ponto de vista do chefe da empresa, é necessário um funcionário que ajude a aumentar as vendas. Mas ele é interrompido pelo já antipático James, que duvida das palavras de Dan e o lembra de que deve fazer seu trabalho conscientemente. Afinal, no mundo das vendas, você pode acabar no fundo se não colocar todo o seu esforço em seu trabalho. Dan rapidamente se desculpou porque achou que James havia entendido mal.
ele sorrindo amigavelmente para seus gerentes. Dan demonstrou sua abertura para a empresa, mas os homens ficaram chocados com tanta ousadia, que Dan colocou James em uma posição desconfortável de não entender sobre o que ele estava falando. Por trás do rosto calmo de Dan havia um guerreiro com uma arma poderosa. Afinal, quem tem o caráter mais forte vence nas vendas. E agora era James contra Dan, que estava na batalha. O protagonista nota que a decisão principal de aceitá-lo na equipe ainda era do gerente Brown. E nesse caso, as respostas do candidato para o cargo de novo funcionário foram bastante satisfatórias para ele. Dan explica que não promete grandes vendas, porque esse é um momento imprevisível, mas apenas garante a simplificação do processo de trabalho. Afinal, ele é apenas um funcionário iniciante que precisa da ajuda dos colegas e de toda a equipe, incluindo os chefes, que o ajudariam a resolver problemas difíceis. James olhou para esse monólogo com ceticismo, pensando que o novo rapaz estava apenas se iludindo por inexperiência. Suspeitando que Dan estava contando com tal reação, James permaneceu frio com o novo funcionário. Mas para James, o objetivo principal sempre foi quantas vendas eram feitas durante o período, sem pensar em como elas eram feitas. E muitos colegas adotaram esse modelo de comportamento no trabalho. Brown ficou satisfeito com a conversa, então ele esclareceu se uma semana seria suficiente para Dan se preparar para assumir o cargo. No entanto, o protagonista já sabia o suficiente, então afirmou que apenas alguns dias seriam suficientes para ele. Essa abordagem ao trabalho divertiu muito o gerente. Ele viu certa originalidade nisso. Brown avisou que havia muito trabalho a ser feito e que ele precisava se preparar adequadamente. Isso inspirou o protagonista, que já não era mais quebrado por medo e insegurança. Após a entrevista, Gray, o terceiro chefe da empresa, entrou no escritório de Brown. Ele começou conspiratoriamente a fechar todas as janelas como se não quisesse que seu diálogo fosse ouvido, mas acabou sendo apenas uma desculpa para oferecer o café favorito do chefe. Rapidamente mexendo na máquina de café, Gray começou a prepará-lo, embora Brown ainda não entendesse por que precisava da bebida. Um copo do café especial de Gray foi servido ao chefe. Brown estava um pouco perplexo ou até assustado com o comportamento de seu subordinado. Conversaram sobre o novo funcionário da entrevista, Dan. Gray realmente queria ser transferido para seu grupo, sob sua liderança. No entanto, Brown respondeu com uma recusa categórica, duvidando da boa influência das habilidades de Gray sobre ele. O supervisor sugeriu que Brown queria adicionar Dan ao grupo com o experiente James, e imediatamente fez objeção a isso. Com tal investida de ousadia, Brown expulsou Gray da sala. Fora do escritório para onde James estava indo, os dois líderes esbarraram um no outro no corredor. Olhando um para o outro de forma nada acolhedora, James entrou na sala do chefe para discutir um assunto importante. Para surpresa de Brown, James também queria assumir um novo funcionário, Dan. Isso foi inesperado porque na entrevista ele parecia bastante hostil com ele. No entanto, James começou a assegurar a Brown que queria ser o mentor de Dan como parte do trabalho. Lembrando sua conversa com Gray, ele não entendia por que enviaria um funcionário para um grupo onde tudo já estava bem, porque havia mais 3 grupos. No entanto, Brown quer um profissional como James para transformar Dan em um vendedor experiente. Afinal, a forma como ele treina seus subordinados é digna de altos elogios. Porém, Gray retruca que além das instruções de James, o novato não consegue aprender nada sozinho. O chefe interrompeu o subordinado bruscamente e explicou que o grupo dele estava indo muito bem. Essa dureza silenciou Gray e o colocou em uma posição desconfortável, pois seu grupo era mais fraco. Gray tentou chegar ao seu chefe e irmão pressionando-o com a verdade de que diante da competição entre os grupos, James não jogaria limpo. Afinal, seu objetivo seria tirar Dan da empresa, assim como ocorreu com outro funcionário da Taylor Company, Luke. Brown não aguentou mais e cortou as reclamações de Gray, pois não tinha intenção de ouvir seus protestos. Foi difícil para Gray, então ele se levantou para se aproximar de Brown. Ele tentou provar a veracidade de suas palavras porque o chefe via isso perfeitamente ao longo dos anos. O ponto de ebulição atingiu seu nível máximo quando Gray deixou claro que Brown, como gerente da filial, não via muitas coisas dentro da equipe. Foi neste momento que Brown expulsou Gray de sua sala. Gray era irmão de Brown, então ele queria provar que havia mais verdade em suas palavras do que ele imaginava. Parado ao lado dele antes de sair, pediu que pensasse nessas coisas durante toda a semana. Dan não saiu de casa e estudou materiais para o trabalho. Sua irmã, Mina, saiu do cômodo ao lado e preparou um novo terno para ele usar no trabalho. Ela notou o livro nas mãos do irmão e perguntou o que ele estava lendo. Descobriu-se que era um catálogo que continha informações sobre todas as características dos carros apresentados na Taylor Company. Sua irmã ficou surpresa que Dan precisasse memorizar tantas informações,
Embora isso parecesse um grande requisito para a mina, para um iniciante em um trabalho onde conhecimento era necessário, era preciso se envolver constantemente em treinamento. Foi por isso que quando Gray lhe deu os catálogos, Dan não hesitou em pegá-los. Dan explicou à irmã que para ser um bom funcionário era preciso fazer esforço constante. Mina estava preocupada com o irmão, então lembrou de que aquele era apenas um emprego de meio período. No entanto, Dan pediu que ela não exagerasse no trabalho dela. No dia seguinte, Dan voltou ao showroom da Taylor para seu primeiro dia de trabalho. Brown convocou a reunião de orientação matinal dos funcionários e foi o primeiro a entrar no salão. Ele avisa a todos que a partir daquele dia haverá um estagiário na equipe, Dan. Dan sentiu a empolgação e lembrou que já havia sido sargento antes e até se tornado tenente. Após a apresentação, Dan deu um passo à frente e declarou em voz alta sua prontidão para trabalhar pela equipe, e uma tempestade de emoções alegres fervia dentro dele. Brown bateu em seu ombro e anunciou a redistribuição das equipes em razão do aumento de pessoal no grupo. Isso era estranho porque em sua vida anterior, quando Dan foi contratado, ele foi imediatamente adicionado ao time onde faltava uma pessoa, sem nenhuma redistribuição. Brown anunciou as novas formações das equipes e observou que Dan se juntaria ao time de Gray. James olhou para o novato com um olhar avaliativo enquanto ouvia o discurso do gerente continuar. Dan pensou em como o futuro havia começado a mudar e que suas ações haviam levado a isso, mas ele não entendia exatamente o que havia mudado. Gray o tirou de seus pensamentos, aproximando-se muito dele, como se quisesse dizer algo. O supervisor comentou com um sorriso amigável que Dan era bastante alto, já que era meia cabeça maior do que ele. Por trás daquele sorriso aparentemente comum, Gray sugeriu que fossem conversar do lado de fora. Gray e sua equipe, acompanhados de Dan, foram parar em um café próximo, que estava bastante cheio naquele momento. O supervisor apresentou o primeiro membro de seu grupo, Alex, que era o mais antigo da empresa e por isso se considerava um fardo. Em seguida, apresentou o segundo funcionário, Lawrence, que era bastante sem expressão e se apresentou simplesmente como Lai. Essa reunião formal terminou sob comando de Gray e os dois funcionários se despediram para voltar ao trabalho. Dan ficou surpreso com a reunião curta, enquanto Gray rapidamente passou para o sofá de Dan na mesa. Gray parecia admirar o estagiário enquanto observava de perto, invadindo seu espaço pessoal, o que o deixou bastante constrangido. Gray começou a fazer perguntas ridículas sobre gêneros de filmes que o protagonista não entendia muito bem. As respostas de Dan despertavam emoções turbulentas no gerente, mas havia claramente algo por trás delas. Por fim, estando extremamente perto do ouvido de Dan, o gerente perguntou se ele seria capaz de estourar com alguém caso essa pessoa o tirasse do sério. Isso acabou sendo um teste, porque esse tipo de provocação não funcionou nem um pouco com o estagiário. Então Gray se recostou na cadeira, decepcionado. Sorrindo docemente, Gray revelou um terrível segredo, que queria aproveitar a raiva de Dan para não sujar as próprias mãos com uma certa pessoa. Dan ficou completamente chocado com tal declaração e não sabia se Gray estava brincando ou falando sério. Um aperto repentino no braço distrai o protagonista, pois Gray começou a perguntar se ele praticava algum esporte, já que tinha um físico atlético. Dan lembra que, em sua vida passada, Gray era mestre em constranger as pessoas ao seu redor, o que se repetia agora. Depois de rir, Gray se afastou e decidiu perguntar por que Dan decidiu entrar na área de vendas. O protagonista viu uma armadilha nisso, então respondeu sobre a necessidade de dinheiro e amor por carros. Mas Gray começou a questionar se havia algum motivo realmente bom para isso. Dan foi inundado por memórias da atmosfera das viagens com sua família, de como o pai olhava pelo retrovisor observando o filho, enquanto sua mãe sentava no banco da frente e cantarolava junto com a música que saía do rádio. Dan lembrou da irmã mais nova, que dormira em seu colo durante uma das viagens, enquanto ele a abraçava. O garoto também decidiu tirar um cochilo, porque o som do motor sempre o embalava durante viagens. Ele se lembrava do balanço do carro e do pai amoroso ao volante que cuidava de sua família. Minha atividade favorita na infância era olhar do banco de trás para meu pai dirigindo. Dan abriu os olhos e contou a Gray sobre suas memórias, compartilhando aquela atmosfera calorosa. Olhando para o salão de exposições através do vidro do café, Dan sugeriu que provavelmente era por isso que ele desenvolveu interesse por carros. Enquanto Dan era estagiário, ele não podia atender clientes ou participar de vendas, então apenas observava de longe. Por vários dias, ele assistiu como outros funcionários faziam um trabalho,
e apenas absorvia a experiência por observação, mas não havia inveja nele, porque sua personalidade era mais madura do que sua aparência. Então, ele pacientemente esperava um momento certo. Em um dos dias de trabalho, pela manhã, houve uma reunião de orientação de toda a equipe, onde Gray, de pé diante de todos, foi o moderador e anunciou o início do RP. RP era a sigla para Roleplay, simulação de papéis dentro do ambiente de vendas, imitando vendedor e comprador. Gray designou Thomas para o papel de vendedor, dizendo que era sua vez naquele dia. O colega de Dan não esperava tal notícia e ficou nervoso, depois do que Gray correu para acalmá-lo. A voz interior de Thomas começou a tranquilizá-lo, afinal ele havia feito 4 vendas bem-sucedidas em 3 meses. O RP começou, e ao cumprimentar o comprador, Thomas fez uma reverência baixa. Vendo isso de fora, os outros colegas começaram a cochichar entre si no salão. E quando a simulação terminou, todos os 3 executivos, incluído Brown, atacaram Thomas com críticas e observações. Thomas mal conseguia pedir desculpas, pois a pressão da insatisfação era enorme. Esse jogo era um grande teste para iniciantes, porque eles tinham que ouvir todas as explicações de todas as vendas mal sucedidas e ter que se justificar. Críticas de forma rude. James sugeriu testar as mesmas condições do jogo com outro candidato. Com um leve sorriso, ele lançou um olhar para o estagiário e sugeriu que Dan tentasse o jogo. Na verdade, Dan estava pronto para tal situação e pensou que poderia ser chamado também. Gray entrou na discussão porque estagiários nunca eram permitidos no RP, já que não tinham experiência. Ele reforçou isso dizendo que um novato não saberia como se comportar com um cliente. Porém, James rebateu dizendo que essa experiência deveria ser adquirida na prática. No momento da discussão entre os 2 gerentes, Dan percebeu que 2 funcionários conversavam ao fundo, embora nunca tivessem interagido em sua vida anterior. A discussão entre Gray e James continuou porque as regras da empresa permitiam que estagiários praticassem apenas depois de 3 meses. Tentando testar o novato e também humilhá-lo publicamente, James insistiu em sua decisão. A discussão foi interrompida pela resposta afirmativa de Dan, que declarou estar pronto para o desafio. Todos ficaram chocados com uma declaração tão ousada de um novato que, em sua opinião, sabia muito pouco sobre vendas, mesmo na teoria. Mas para Dan era uma grande oportunidade de mostrar rapidamente do que era capaz. O silêncio tomou conta do salão e todos aguardavam a próxima instrução de James. Ele percebeu que entre todos, Dan era o único com mais experiência nesse tipo de jogo. O chefe do departamento estava furioso com o truque de James, então irritado, entregou seu cartão comercial para Dan usar na simulação. James então ofereceu ao novato vender o carro Thousand, que eles tinham em seu catálogo. O cliente de Dan seria Thomas, que começou a tremer só de ouvir seu nome. James apontou para a porta da frente. Era dali que a consulta deveria começar. Ele tentou tranquilizar Dan, dizendo que apenas queria ver o que ele havia aprendido em 1 mês de estudo, mas seu sorriso traía outras intenções. O jogo começou e Dan, atuando como agente de vendas, fez uma reverência baixa cumprimentando o cliente. Ele explicou que ao entregar um cartão de visitas, não se deve cobrir o logotipo da empresa ou o nome para o cliente. Como um agente de vendas profissional, Dan mantinha cordialidade ao cumprimentar. Ele mostrou o showroom ao cliente e ofereceu um tour. Sabendo os parâmetros e características do carro desejado, Dan já tinha uma opção pronta, o modelo Thousand, que precisava ser vendido. Mas Thomas, interpretando um cliente exigente, não ficou satisfeito com a beleza exterior do carro. Então, Dan gentilmente pediu que o cliente se aproximasse para ver o carro de outro ângulo. As emoções no rosto de Thomas mostraram surpresa e encanto. Daquele ponto indicado por Dan, o carro parecia muito melhor. A superfície e os detalhes do carro preto brilhavam ao sol e fascinavam o cliente. Dan entrou totalmente no papel de um bom vendedor e não demonstrava nenhuma emoção negativa. Isso foi percebido não só por Thomas, mas também pelos gerentes que observavam a cena e ficaram agradavelmente surpresos. Dan não diminuiu o ritmo e continuou a apresentação, movendo-se para outra parte. Ele perguntou com gentileza se o cliente gostava da vista lateral do carro, apresentando-o pelos ângulos mais favoráveis. Gray, que observava tudo, ficou impressionado com o fato de Dan tentar conduzir uma conversa casual com o cliente por meio de perguntas. Afinal, iniciantes geralmente erram ao dar ordens secas e diretas para clientes. No entanto, Thomas implicou com a altura do carro, pois era muito grande para ele. Com isso, Thomas ainda tentava pegar Dan desprevenido, apontando uma possível falta de competência no diálogo. Para reforçar sua crítica, Thomas entrou no carro e comentou que era ainda mais estranho sentar ao volante.
A indignação do cliente chegou a um impasse, já que ele estava extremamente insatisfeito com o modelo apresentado. Contudo, Dan tentou ajustar parte do interior para provar que sua recomendação estava correta. Abaixando o parasol, que ficava exatamente na altura adequada para Thomas, Dan mostrou que o carro era compatível com seu tamanho. Isso colocou Thomas em uma posição desconfortável, pois ele percebeu que o vendedor havia preparado uma resposta até para aquela objeção. Analisando as vantagens internas do Thousand, Thomas examinou o interior e percebeu que as características o atendiam muito bem. Thomas começou a reconsiderar sua opinião, pois o carro tinha vantagens sobre os modelos que ele havia considerado antes. Dan entendia a psicologia desse tipo de cliente, então, com um sorriso e um senso de vitória, continuou a conversa. Enquanto o protagonista prosseguia, toda a equipe continuava observando. O gerente Brown ficou descontente porque Thomas interpretou mal um cliente difícil e acabou cedendo ao desempenho do novato. Naquele jogo, Dan sentiu que não havia apenas vendido um carro, mas derrotado o próprio James, que queria expor sua falta de profissionalismo. Nesse momento, Gray começou a refletir sobre as ações de James e percebeu que ele estava tentando desestabilizá-lo como líder. Essa disputa parecia para Gray como uma luta de boxe, onde os golpes eram aplicados com precisão. Só que nesse caso, os golpes não eram diretos, mas aplicados por meio do novato de seu grupo. No entanto, o plano de James saiu do controle porque Dan conseguiu responder a todas as objeções do cliente. De repente, Gray chamou Alex, que havia treinado Dan durante todo o mês, perguntou como o novato estava progredindo e recebeu uma resposta muito positiva. O gerente ficou muito satisfeito em ter um funcionário com tanto potencial em sua equipe. Percebendo sua derrota, James interrompeu o RP de Dan e pediu que ele encerrasse a venda do Thousand. Thomas percebeu que o gerente estava decepcionado com ele, já que ele realmente havia começado a conversar animadamente com Van, confirmando o sucesso do novato. O gerente quis ressaltar que o RP de Dan estava durando mais que o normal, então não deveria ser motivo de comemoração. Porém, Gray percebeu que seu subordinado havia aprendido muito, então perguntou o comprimento exato do Thousand. Dan via James como um rival, mas sabia que estava fazendo a coisa certa. Seu rival tentou interromper as perguntas de Gray, mas o supervisor não desistiu e continuou chamando seu subordinado. Gray virou-se confiante para James e disse que o RP de Dan continuaria. Em pé diante dos dois executivos, Dan recitou com confiança o comprimento total do Thousand, até o milímetro. Gray entendeu que ele estava demonstrando seu caráter como líder e o conhecimento de Dan, algo muito importante no setor comercial e financeiro, já que, caso contrário, os vendedores se tornam apenas soldados sem personalidade, obedecendo cegamente à liderança. Gray lembrou do início de sua própria carreira, quando também não conseguia mostrar caráter diante de um líder. Olhando para seu subordinado, ele não sabia qual pergunta fazer a seguir. Com um sorriso maroto, Gray pediu o comprimento total de outra marca de carro, que não fazia parte da empresa, e Dan respondeu sem hesitar, listando todas as características. O supervisor comentou que, embora esses carros fossem mais longos que o Thousand, perguntou quais eram as vantagens dos carros da Taylor. A vantagem era a distância entre as rodas, porque Eram mais afastadas que nos carros comuns, garantindo uma experiência de condução mais estável, como Dan explicou. O gerente ficou satisfeito com essa resposta e encerrou a avaliação do novato. Levantando-se da cadeira, sorrindo docemente, Gray pediu que Dan continuasse estudando os materiais que ele havia lhe dado. Olhando para James, Dan viu a fúria nos olhos dele diante do resultado. Afinal, ele falhara em levá-lo ao fracasso. Assim, após o fim do RP, todos os funcionários voltaram às suas mesas. De repente, alguém chamou Dan, que olhou para fora e se virou na direção do som. Era seu supervisor, que o chamava com um gesto para lhe dizer algo. Todos os membros do grupo de Gray, liderados pelo chefe, estavam sentados à mesa. De repente, Gray perguntou se Dan estava vivendo sua segunda vida. O rapaz ficou muito surpreso com essa pergunta, pois era uma informação inacessível a qualquer pessoa. No entanto, descobriu-se que era uma brincadeira do gerente, porque Dan sabia muitas informações sobre vendas como se já tivesse trabalhado com isso antes. Gray tinha grandes esperanças para Dan, e agora esperava resultados incríveis dele. A situação se suavizou e Dan apressou-se a garantir ao supervisor que aquela era definitivamente sua primeira vida. Gray também decidiu brincar e repreender seu subordinado, lembrando o quanto ele era autoconfiante no RP.
Porém, ambos entenderam que o desempenho de Dan estava ótimo. Gray ficou impressionado com a rapidez de raciocínio do subordinado e com a maneira como ele absorvia informações. Por isso, tentou demonstrar sua reação de forma amigável ao dar um tapinha em seu ombro. Mais tarde, Gray o deixou continuar com suas tarefas de trabalho. Alex ficou em alerta com os comentários de seu supervisor em relação a Dan. Ele se ofereceu para treinar o novato, mas Gray recusou, demonstrando confiança em sua própria decisão. Gray apontou que não tentou mostrar erros de Dan porque não havia falhas em seu RP. Por isso, o diretor comparou o protagonista a uma raposa, que consegue o que quer com sua destreza. No entanto, Alex era tão literal que nem entendeu a metáfora. Ele apenas pensou que o gerente não gostava de raposas, já que frequentemente falava disso quando estava bêbado. Isso enfureceu Gray, que perdeu a paciência e correu atrás de Alex com xingamentos. Falando sobre os funcionários em seu escritório, Dan chega à conclusão de que, embora Gray tenha entrado na empresa primeiro, James claramente está à frente dele em desempenho. E o único motivo de James tentar atingir Gray com mais força é que ele sempre está do lado de Brown, o gerente da filial. Essa é a principal razão da rivalidade deles, na qual os seus subordinados também estão envolvidos. Além disso, eram dois agentes de vendas ambiciosos que não gostavam de ceder. E, portanto, em sua nova vida, para não perder a chance de sucesso, Dan não queria entrar nesses jogos. Dan só queria conseguir o dinheiro desejado o mais rápido possível para pagar a dívida, mas não pretendia ficar ao lado de ninguém. Parado perto dos carros no showroom, Dan percebe que um bônus legal daquele trabalho também era a oportunidade de estar em uma área que o interessava. Sorrindo, o herói sente que, nesta vida, o trabalho claramente lhe trará prazer. Então Dan lembra que logo deveria receber seu primeiro salário. Todos os gerentes de vendas recebiam até 1 milhão, porém, era necessário vender para isso. Dan ainda estaria em período de experiência, então o primeiro salário seria bem pequeno. Dan foi tirado de seus pensamentos por um grito inesperado que ecoou pelo escritório. Era o grito de Brown, que não entendia por que seus funcionários ainda não tinham clientes durante o principal mês. Ao longo do mês, o gerente era amigável e gentil com seus subordinados, porém, no fim do mês, quando o plano não tinha tempo de ser cumprido, ele perdia o controle. Todos os funcionários tinham muito medo de Brown nesse período, porque ele ficava emocionalmente instável. Chegava ao ponto de expulsar todos os funcionários do escritório, e nesse momento era melhor ouvi-lo. Portanto, Alex imediatamente se aproximou de Dan e o avisou que era melhor ele também deixar seu local de trabalho. Junto com Alex, eles saíram do salão para gastar o primeiro salário de Dan, que correspondia às suas expectativas. Apesar de todos os trabalhadores terem saído por ordem de Brown, Dan foi até o supervisor para relatar suas ações. Gray ficou agradavelmente surpreso com isso, pois mostrava uma atitude séria em relação ao trabalho. De repente, Gray perguntou se Dan tinha um carro, já que havia notado que o subordinado vinha trabalhar a pé. O protagonista lembrou que em sua vida passada era bastante difícil para ele ficar sem carro. Ele poderia ter comprado pelo menos um carro usado, mas por teimosia acabou desistindo dessa ideia. Gray explicou que percebeu isso porque morava por perto e viu Dan no ponto de ônibus, ao que Dan prometeu comprar um carro em breve, pois não queria prejudicar a imagem da empresa. O gerente sorriu agradavelmente e mostrou um molho de chaves, que entregou a Dan. O protagonista ficou muito surpreso, pois não entendeu o que eram aquelas chaves. Gray explicou que por enquanto ele não tinha o direito de dar um carro ao novato para test drive, pois isso ia contra as regras da empresa. Portanto, ofereceu a Dan um carro que era dado a clientes que sofreram acidentes e estavam temporariamente impossibilitados de usar seus próprios carros. Um novato aceitou humildemente esse apoio e pegou o carro da empresa por hoje, entendendo a importância da tarefa de um agente de vendas no atendimento externo. Assim, ele prometeu ser mais cuidadoso com o carro, já que todos os funcionários do grupo de Gray sempre tentavam ser dissimulados em sua comunicação com o gerente, e ele estava feliz que agora havia um funcionário tão direto quanto Dan que não usava máscaras. Ele o deixou ir dizendo que o carro estava no estacionamento. Olhando para Dan, Gray não conseguiu esconder o sorriso diante de tanta sorte que agora estava ao lado deles na empresa. Caminhando pelos corredores do escritório, Dan começou a lembrar de sua vida passada, especificamente do que havia acontecido então. Isso o deixou pensativo e até o fez parar por um momento. Ele lembrou que 2 anos após sua contratação, Brown pediu demissão por não conseguir cumprir suas obrigações e James ocupou seu lugar como chefe da filial. Mesmo quando a administração mudou, Gray foi o único que permaneceu na empresa por mais 5 anos sem abandoná-la. Ele queria ser responsável pelos funcionários que havia trazido, como Alex e Lawrence.
Enquanto Dan refletia sobre o caráter de seus colegas, já havia encontrado o carro necessário. Ao entrar nele, ficou surpreso que o interior era limpo, o que não combinava com o perfil de Gray como motorista. O lugar para onde Dan estava indo era seu primeiro negócio em sua nova vida. No caminho, começou a se lembrar daqueles lugares familiares, especificamente o distrito de Ducon. Era um lugar pitoresco com reservatórios e densas florestas decíduas. Dan chegou a uma área residencial onde todas as casas eram muito próximas umas das outras. Eram obviamente familiares para ele. O vendedor tocou a campainha do portão. Por um segundo pensou que o proprietário não estava em casa, já que ninguém atendia por muito tempo. Porém, no mesmo instante, ouviu um barulho vindo do terreno atrás do portão. Subindo e olhando por cima da cerca, Dan viu a porta da casa se abrir. Um idoso apareceu no vão e perguntou com desconfiança quem havia ido até ele. Sorrindo, Dan se apresentou como sendo da concessionária Taylor, mas o velho quis saber por que um vendedor havia ido procurá-lo. Dan se curvou e explicou que um certo Sr. Sen tinha dito que o cavalheiro planejava comprar um carro. A resposta do jovem fez o velho franzir o senho e lançar um olhar de desconfiança ao estranho. No entanto, o anfitrião permitiu que o visitante entrasse e o convidou para dentro. O velho começou a tentar lembrar quem era o Sr. Sen e recordou apenas o chefe da empresa de decoração de interiores. Isso deixou o homem alerta, pois ele não havia informado anteriormente sobre o seu desejo de comprar um carro. Isso deixou Dan em uma posição desconfortável, pois ele não sabia o que responder. Ele não fazia ideia de quem era o Sr. Sen. Contudo, em sua vida passada, aquele idoso havia procurado Dan para uma consultoria, então ele se lembrava dele. Dan inventou uma história dizendo que ele e o Sr. Sen tinham bebido no fim de semana, e foi assim que descobriu sobre o dono da casa. Sorrindo para o velho, Dan recordou as emoções e sentimentos que havia experimentado na primeira venda fracassada com ele. O proprietário da casa, Sr. Asher, perguntou sobre o fabricante dos carros e elogiou os veículos americanos, dizendo que tinham realmente boa qualidade. Porém, ele não entendia por que Dan tinha ido de tão longe. Se realmente quisesse comprar um carro, iria até o salão por conta própria. Dan estava muito nervoso, pois tinha medo de receber sua rejeição novamente em sua nova vida. O visitante pediu ao Sr. Asher um copo de água, já que a viagem tinha sido longa. O idoso ficou confuso e claramente irritado com a presença de um intruso em sua casa. Colocando o copo na mesa, Asher ordenou bruscamente que o visitante fosse embora assim que terminasse a água, pois se decidisse comprar um carro, ele mesmo iria até o salão. Tomando um gole, Dan percebe algo interessante na casa de Asher, e uma ideia lhe ocorre. Ele viu uma foto na parede do proprietário e deduziu que ele era um bom jogador de golfe. O Sr. Asher ficou confuso com a pergunta e explicou que não era tão bom assim, pois havia começado a praticar recentemente. Dan também gostava de golfe, mas o velho notou que ele era jovem demais para esse esporte. Com um sorriso genuíno, Dan pediu que Asher o ensinasse a jogar golfe no futuro. O homem amoleceu e um sorriso agradável surgiu em seu rosto, mas um segundo depois, ele voltou a mostrar frieza e avisou que o visitante podia se aquecer em sua casa e então ir embora. A conversa com o agente de vendas causou emoções agradáveis no velho, tanto que quando foi para outra sala, ele sorriu. Em sua vida passada, quando Dan era consultor de Asher, o velho o expulsou de casa da mesma forma brusca. Naquela época, o diálogo levou ao ponto em que o Sr. Asher confessou sua antipatia pessoal por Dan e pediu ao jovem que voltasse Mais tarde, quando realmente se tornasse o rei das vendas. Esse encontro estava acontecendo novamente como o velho havia pedido, ainda que na vida seguinte. Em sua vida anterior, Dan não conseguiu cumprir a promessa feita ao Sr. Asher porque morreu e só conseguiu receber a mensagem de seu funeral. Essa mensagem foi enviada a todos os contatos do telefone do Sr. Asher. Uma das principais regras no trabalho de Dan era manter uma atitude amigável com os clientes. Por isso, o protagonista foi à cerimônia para se despedir de Asher. Ele queria lembrá-lo de que ele sempre seria seu agente de vendas. Dan sentia que sua relação com o Sr. Asher havia ficado incompleta, pois não pôde ajudar o velho a comprar o carro. Na cerimônia, Dan encontrou o filho do Sr. Asher, que recebia os convidados. O protagonista se apresentou quando perguntaram quem ele era em relação ao falecido. O filho de Asher ficou claramente surpreso com o distanciamento entre eles e pelo fato de um agente de vendas ter ido se despedir de seu pai. De repente, ele supôs que o homem era da empresa Taylor. O Sr. Asher havia falado muito sobre ele. O filho perguntou, com um sorriso gentil, se o agente havia realmente se tornado o rei das vendas. Afinal, quando Asher falava sobre isso, ele não levava a sério.
No mundo das vendas, os agentes rapidamente esquecem seus clientes após a venda, mas, ao que parece, o Sr. Escher acreditou até o fim que Dan retornaria um dia para vender-lhe o carro. O parente pediu gentilmente o cartão de visitas de Dan para poder contar com seus serviços no futuro. No entanto, Dan recusou, explicando que aquela promessa havia sido feita ao Sr. Escher e que ele veio se despedir pela última vez, e não se tratava de vender um carro. O filho de Escher ficou angustiado, arrependido por ter deixado o pai sozinho em outra cidade. O velho precisava de tratamento preventivo no hospital, o qual poderia ter salvado sua vida se feito a tempo. Recordando essa cena, Dan olhou com um sorriso caloroso para Escher, que havia lhe servido chá para aquecer o visitante. O anfitrião não entendia por que Dan fazia sempre aquela expressão. Dan apenas admirava o cheiro do chá e deduziu que o velho o havia preparado. Tal conhecimento não parecia combinar com a aparência do jovem, mas Dan mencionou que tinha quase 30 anos. O Sr. Escher, embora parecesse uma pessoa fria à primeira vista, na verdade era amigável por dentro, e isso marcou Dan em sua vida passada. Sem tentar entender o verdadeiro Escher, Dan insistiu em vender-lhe um carro de maneira obsessiva, sem sequer se aprofundar na personalidade do cliente. Listando características intermináveis do veículo e tentando impressioná-lo, esqueceu completamente da importância de uma conversa simples e humana. Mesmo assim, Escher o tratou com indulgência e concordou com várias consultas. Ele ouvia Dan toda vez, não porque gostasse de carros importados, mas porque via nele alguém que amava o que fazia. Dan ainda considera aquela venda seu maior fracasso, pois não conseguiu ler as intenções do velho. O dono da casa ficou surpreso que um agente de vendas fosse a reuniões sem cartão de visitas, mas Dan negou sua suposição, dizendo que o cartão não era necessário quando o vendedor era lembrado pela conversa. Dan se apresentou e garantiu que quando o Sr. Escher precisasse de um carro, poderia ir diretamente a ele. Foi uma afirmação muito confiante, da qual o velho gostou. Dan revelou ao idoso sua suposição de que, por trás daquela casca rígida, havia um homem que nunca enganaria ninguém. Afinal, o Sr. Escher sempre fez negócios apenas com aqueles que dominavam seu ofício. Escher não entendia como Dan sabia disso, então presumiu que o Sr. Sam havia contado. Servindo-se de mais chá, Dan disse que os colegas de negócios de Escher falavam muito sobre sua boa índole. Dan afirmou com confiança que pretendia ser o agente de vendas de alguém como Escher, mesmo que isso significasse se tornar o rei das vendas. O velho ficou muito constrangido com essa abordagem individual e mostrou novamente seu ceticismo em relação às palavras do estranho. Quando Escher tirou um maço de cigarros do bolso para acender um, notou que Dan havia se levantado para pegar um cinzeiro. Isso era sinal de um atendimento individual ao cliente. Dan informou ao dono da casa que não fumava. Após seu gesto, o velho claramente queria continuar a conversa, mas decidiu mostrar outra vez seu lado frio, e lembrou ao visitante que era hora de ir embora. Dan sentou-se ao lado dele no sofá, sem dizer nada, dando a Escher tempo para pensar. Após terminar seu cigarro, o velho se animou e imediatamente perguntou sobre o carro estacionado na saída de sua casa. Dan disse com confiança que ele certamente iria gostar, e o convidou para vê-lo por curiosidade. O Sr. Escher quis ver o carro que lhe estavam oferecendo. Naquele momento, Dan percebeu que havia conseguido alcançar o velho e compreendê-lo. Em pé ao lado do carro, o Sr. Escher avaliava enquanto Dan aguardava. Depois de analisar o carro por todos os lados, Escher decidiu olhar o interior. Ele perguntou que se quisesse comprá-lo, quando Dan poderia fazer a entrega. O agente garantiu que poderia entregar em poucos dias, enviando o veículo ao clube de golfe. Escher ficou impressionado e achou que Dan fosse um vidente, pois não tinha mencionado que iria jogar golfe. Dan brincou dizendo que era apenas o futuro rei das vendas, embora fosse praticamente a mesma coisa. Porém, Dan tinha boas habilidades analíticas. Na casa, ele percebeu tacos de golfe polidos na sala de Escher, e aquele dia estava circulado no calendário. Dan não era vidente, apenas observador. Ele achou divertido brincar com o idoso, mencionando o clima frio. O Sr. Escher apressou Dan para concluir o contrato. Eles foram até a casa para que o proprietário pudesse estudar os termos. Como profissional, Dan começou a explicar as nuances do contrato. O Sr. Escher perguntou sobre a possibilidade de transferir o dinheiro após receber o carro, e Dan o convenceu de que não haveria problema algum com isso, e ele ligaria de volta em alguns dias, quando a entrega fosse feita. Alguns dias depois, em seu turno de trabalho, o showroom de Taylor estavam novamente de pernas para o ar. Brown estava histérico por causa do seu baixo desempenho. Seu estado era semelhante aos 5 estágios de aceitação da morte.
da negação à aceitação. O resto da equipe estremecia de medo a cada grito de Brown. Olhando para os indicadores no quadro, o gerente estava fora de si de raiva. Gray aproximou-se de Dan e notou que estavam apenas um carro longe de vender o plano. Thomas desvalorizou os sentimentos de Brown em um segundo, expressando a ideia de que não valia a pena se preocupar tanto com isso, pelo que recebeu um golpe na cabeça do líder do terceiro grupo, William, que por acaso passava por ali. Ele gritou violentamente com Thomas, acusando de incompetência em assuntos de conhecimento do sistema operacional da empresa. Arthur, que também era funcionário da Taylor, observou que tal histeria do gerente era causada pelos bônus que vem da empresa principal, por cumprir o plano. Thomas, como um recém-chegado a essa informação, pediu para contar mais sobre o sistema. É a matriz da Taylor que define os principais planos de vendas para os showrooms da cidade. Arthur explicou que o indicador depende apenas do número, e não do custo dos carros. Então, mesmo que menos do que o número de carros vendidos de acordo com o plano, mas por um custo total maior, não será possível obter um bônus da matriz. Todo mês, ao não cumprir o plano, seu showroom perde grandes somas. Isso acabou sendo informação muito complicada para Thomas, porque ele ficou um pouco confuso ouvindo a conversa deles. Dan tentou lembrar quem era o presidente da matriz da Taylor. Tirado de seus pensamentos por Gray, que estava cansado dos gritos do diretor e estava elaborando um plano de ação, ele estendeu a mão para seu grupo para perguntar se tinham opções ou clientes abertos. Alex e Lawrence, é claro, deixaram claro para Gray que estavam impotentes nesse assunto. O gerente estava decepcionado com sua equipe, da qual pouco se podia esperar. Ouvindo isso, Brown de repente apareceu atrás de Gray, mostrando sua negatividade com essa notícia. O gerente ficou furioso porque a equipe não tinha clientes. Ele gritou rudemente com seus subordinados, especificando que era necessário fazer pelo menos uma venda. Thomas e Arthur estremeceram com a irritação borbulhante de seus superiores. A histeria atingiu o pico quando o gerente começou a culpar a si mesmo pelos fracassos da filial. Arthur agarrou Brown e começou a acalmá-lo para que a situação não saísse do controle. Ouvindo a voz de Arthur, o gerente recuperou os sentidos e começou a voltar a si. Soltando um suspiro, Brown começou a ver as opções com a cabeça mais clara. Brown lembrou que ainda faltavam alguns dias para o fim do mês. Portanto, ele estabelece a condição de que, no caso de uma transação bem-sucedida antes do fim do dia, ele dará um bônus em dinheiro. Brown estava sério sobre o sucesso de sua equipe, então colocou uma situação em que outra opção era simplesmente impossível. Toda a equipe não queria mostrar incerteza ao gerente, então confirmaram suas palavras em uníssono. Todo o escritório começou a trabalhar e cada funcionário tentou encontrar um negócio bem-sucedido entre seus clientes. Dan estava observando cuidadosamente o tempo no relógio, planejando suas ações. Ele pegou o telefone para ligar para o Sr. Asher, com quem ele havia acabado de negociar um acordo. Após uma breve conversa, o cliente concordou em transferir o dinheiro imediatamente. Eles concordaram que a empresa entregaria o carro diretamente ao campo de golfe. Ouvindo uma conversa telefônica interessante, o supervisor Gray aparece bem na mesa de Dan com esperança nos olhos. Parecia a ele que a conversa de Dan com o cliente havia sido muito bem sucedida. Mas Gray era um mestre em conversas estranhas, então começou a falar sobre seu sonho que tinha um significado ambíguo. Entretanto, com um sorriso suave, Dan deu a entender que o negócio tinha sido um sucesso. O novato parecia mais do que confiante, porque entendia que havia salvado a empresa de um plano não cumprido. A admiração por seu aluno podia ser lida no rosto do líder. Gray começou a esclarecer que tipo de carro seu cliente compraria, ao que Dan disse: "Em estoque, os carros mais populares para comprar." Quanto ao pagamento, o Sr. Asher concordou em transferir o dinheiro imediatamente. Gray não podia acreditar em sua sorte porque foi em seu grupo que a venda final foi realizada. Contudo, suas emoções mudaram abruptamente para mistas. Ele não acreditava que tudo tinha sido tão fácil para Dan, então decidiu ligar para o departamento para verificar se o dinheiro havia sido transferido para a conta da Taylor. Após confirmar a transferência, Gray não economizou emoções, então elogiou generosamente Dan diante de todo o escritório. Todos os funcionários do salão de exposição ficaram chocados com essa informação. Ouvindo isso, Brown correu para a sala comum, pois achou que tinha ouvido errado. Gray ergue vitoriosamente a mão de Dan para mostrar quem ganhou o prêmio do gerente. Embora o número de transações seja importante em vendas, em uma situação crítica, até uma pequena venda é considerado uma vitória. Todo o escritório se lançou sobre Dan para compartilhar a alegria de todos.
O protagonista percebeu que havia completado o primeiro passo em direção ao seu objetivo. O único que não compartilhava da alegria do grupo foi James, que permaneceu em seu lugar. O clube de golfe ficava na mesma área onde o Sr. Asher morava. Gray e Dan chegaram a esse local para entregar um carro ao cliente de Dan. O descontraído Gray comenta com uma risada que, embora o protagonista esteja na empresa há um mês, é impossível até adivinhar por suas ações, mas Dan ignorou os elogios, considerando-os bajulação, já que o gerente ajudou Dan mais do que ninguém nesse negócio, embora muitos tivessem ação na sua sorte. Participado da entrega acelerada, Mina ajudou a preparar rapidamente os documentos para entrega. O Sr. JN ajudou no registro do carro no escritório e até um funcionário da oficina de Insufield Fellens conseguiu ajudar nesse processo. Gray, como líder, conseguiu acelerar o processo de entrega e coordenar ações em um único dia. Embora Dan pudesse ter organizado tudo isso sozinho, dado sua experiência, ele deu a Gray a oportunidade de mostrar a ajuda de um líder. Os homens foram distraídos de seus pensamentos por um caminhão se aproximando. Olhando para a entrega do carro, Dan entendeu que para o iniciante, este é realmente um enorme e sério primeiro passo. Um caminhão entregou um carro para o Sr. Asher. Após verificar todos os documentos, o motorista se preparou para sair, mas observou que se entrasse no campo de golfe sem aviso, os proprietários poderiam ficar insatisfeitos. Porém, Dan disse que já havia acertado tudo, o que surpreendeu muito Gray. Gray não entendeu por que o carro estava sendo trazido ali, se havia tais dificuldades. Entendendo a psicologia de Asher, Dan caracteriza tudo isso como um show para um velho homem. Naquele momento, o Sr. Asher saiu do clube de golfe cercado por seus camaradas e parceiros de negócios. Representantes da empresa Taylor imediatamente prestaram homenagem e se curvaram. Dan ordenou que o carro fosse baixado do caminhão para ser entregue ao novo proprietário. Todo o processo levou alguns minutos, mas parecia algo especial para Asher. Todos os colegas do Sr. Asher ficaram encantados com a visão e nem podiam imaginar que o carro poderia ser entregue a qualquer lugar. Toda a empresa olhava com muita energia para o novo modelo da indústria automobilística americana. Nesse ponto, Asher estava muito feliz com a situação e disse aos seus camaradas que havia escolhido o carro pela qualidade da direção. Olhando para seu cliente, Dan estava feliz por ter podido satisfazer sua necessidade principal. Afinal, atualmente poucos agentes de vendas entregam carros devido ao complexo sistema de registro. Asher, embora fosse um homem rico, se sentia um pouco distante de seus colegas que já haviam trocado seus carros várias vezes. Os colegas de Asher começaram a perguntar sobre a possibilidade de entregar carros da Taylor para eles também, interrompendo uns aos outros. Não conseguiam lidar com suas emoções. Um senhor até queria um carro igual ao do Sr. Asher, que era o presidente de sua empresa. Dan, sorrindo docemente, percebeu que para essas pessoas, o processo de receber o carro é mais importante do que o ato de comprá-lo. Ele não podia humildemente concordar com todos os pedidos de seus novos clientes potenciais, pois não seria bonito da parte dele, pois a exclusividade do processo se perderia. Portanto, Dan explicou essa posição e concordou com a condição de que o Sr. Asher não se importasse. Os colegas golfistas ficaram claramente irritados com essa notícia, e as palavras de Dan atingiram Asher mais profundamente, porque ele não esperava tal cortesia de um agente de vendas. Portanto, o velho caiu em uma risada bem-humorada, após o que deu sua resposta positiva à compra do mesmo serviço por seus colegas. Asher sentiu uma atitude especial em relação a si mesmo, então ficou satisfeito, e prometeu aos seus amigos que Dan definitivamente os atenderia. Depois disso, Dan recebeu um envelope com dinheiro, mas não era mais o valor pelo carro. Esse dinheiro era destinado apenas a Dan por seus serviços, os quais ele tentou recusar, mas o velho insistiu em sua decisão porque considerava o jovem muito digno em seu ofício. Dan aceitou agradecido esse elogio do Sr. Asher e pegou a gorjeta. O mais importante no comércio de um agente de vendas era que após a compra, os clientes sempre permanecessem ao lado da empresa, então Dan tentou servi-los 100%. Observando essa cena de longe, Gray estava impressionado com o que estava acontecendo. Naquela noite, toda a filial de Brown foi ao bar celebrar o fim do mês. Brown, visivelmente bêbado, elogiou Dan sem parar na frente da multidão. Afastando sua cadeira para ficar mais próximo dos seus amigos, Dan sentou-se e esparramou-se pela noite inteira. Apenas à sorte, Brown observa que a tarefa é muito necessária para os agentes de vendas. Todos os chefes estavam em êxtase com as habilidades de Dan, que mostrava a grande promessa para melhorar as coisas no salão.
E embora Dan compartilhasse a alegria com todos, ele avisou o líder que precisava ir para casa cedo. Gray não queria deixar seu subordinado ir, já que ele era o herói da ocasião, mas antes de sair, avisou Gray para ir embora sem ser notado. O protagonista levou o conselho do líder em consideração e agradeceu pela ajuda na recepção. Na saída do estabelecimento, Dan decidiu pedir comida para levar para sua família. Depois de olhar suas economias, ele decidiu que podia pagar por porções maiores. O longo caminho para casa pelas ruas solitárias da cidade trouxe o protagonista de volta às memórias em sua vida passada. Poucas pessoas prestavam atenção a Dan no trabalho, e em parte por causa do fracasso, seu relacionamento com o pai deteriorou. Em qualquer tentativa de diálogo, o pai começava a se desculpar e chorar. Dan percebeu que estava apenas piorando para ele, embora ele só quisesse trazer de volta a vida de uma pessoa antes alegre. Porém, no fim, Dan estava errado e foi ingênuo demais em seus argumentos. O jovem não percebeu como chegou à sua casa. Pela janela, viu sua irmã e mãe conversando sobre tarefas domésticas. Entrando na casa, as mulheres ficaram muito felizes em ver um membro da família retornar. Elas correram imediatamente para a porta da frente para ajudar Dan com suas coisas. Ele decidiu ir ao quarto para informar ao pai que havia chegado em casa e que havia trazido comida do restaurante. Atravessando o limiar do quarto, ele só queria mostrar a ele que Dan sempre esteve ali. Tocando o ombro do pai, ele o convidou para jantar com sua família. A mesa estava posta na varanda, onde uma farta mesa já estava preparada. E todos os membros da família estavam reunidos. Mina ajudou o pai com as refeições e o serviu com a comida que Dan trouxe. O protagonista observava amorosamente sua mãe e irmã cantarem suas músicas favoritas aproveitando a noite. Nessa noite, ele viu o verdadeiro entendimento da família em que é preciso apoiar a pessoa amada que está se sentindo mal. Afinal, quando um dos parentes se cansa, então o outro deve definitivamente vir ao resgate. Foi nos laços familiares que Dan viu uma grande força, com a ajuda da qual nada poderia quebrá-los. Na manhã seguinte, Mina se despediu da família antes de sair para o trabalho. Dan a parou e ofereceu-se para ir com ela, já que ele estava indo vê-la também. Embora o garoto tivesse um dia de folga hoje, ele realmente se sentia muito melhor lá. A irmã ficou surpresa com o zelo de seu irmão em ser um funcionário exemplar. Dan perguntou como Mina estava se saindo no trabalho no supermercado. Porém, a garota achou engraçado o fato de seu irmão não saber que ela agora estava indo trabalhar meio período em um café. Dan, como um verdadeiro irmão, ficou preocupado com a segurança de Mina, então perguntou sobre os caras que poderiam assediá-la no trabalho. Mina foi cética em relação aos argumentos do irmão, o que o deixou confuso. O fato é que Dan considerava sua irmã muito bonita, então desde a infância era obcecado com seu cuidado. Mina estava até pensando em se tornar atriz, porque seus atributos naturais em termos de aparência eram bastante bons. Descobriu-se que Mina trabalhava em um café perto de um shopping. Levantando a mão para se despedir do irmão, ela seguiu na direção do seu trabalho, mas no último momento, Dan a segurou e a parou para conversar. Ele notou os calos e a pele ferida em suas mãos frágeis, que ela havia recebido trabalhando no café. Mina riu, dizendo que não via nada sério nisso. Porém, foi um golpe forte para Dan, porque ele viu os sacrifícios que sua irmã amada fazia para pagar a dívida do pai. Sem explicar nada, ele levou Mina ao shopping, e ela não teve escolha a não ser segui-lo. Dan decidiu comprar um creme de mãos caro para sua irmã que ela precisava tanto. O irmão mais velho insistiu que Mina o usasse sempre depois do trabalho para curar as mãos das escoriações. Porém, a irmã mais nova não tinha certeza da correção desses gastos em sua situação já difícil. Dan ficou muito chateado com a crítica da irmã, que não entendia por que Dan estava fazendo esse investimento em luxo, embora todas as suas ações fossem apenas com o objetivo de cuidar de seus parentes e amigos. Sem explicar nada, Dan se virou e se afastou de Mina, dirigindo-se ao carro da Taylor. No salão de exposição de carros, quem estava de plantão hoje era o gerente William, que não entendeu o motivo da chegada de Dan ao trabalho em seu dia de folga. Dan explicou que só queria ajudar os plantonistas e talvez ganhar algum dinheiro extra. William apreciou tal entusiasmo e o enviou para James, que também estava de plantão naquele dia. Entrando no escritório, Dan mostrou todas as regras de etiqueta como lhe convinha. Porém, James, como sempre, não apreciou esse gesto e foi indiferente às regras de boa educação. Havia um silêncio que nenhum dos dois conseguia quebrar. Dan estava esperando tarefas adicionais que os funcionários poderiam fazer nos fins de semana. Nesses casos, os funcionários ajudavam com contratação, recepção de convidados ou trabalho na recepção.
Todas essas funções adicionais eram confiadas aos novatos, sob o slogan de treinamento. Sem receber resposta de James, Dan voltou para William, que enviou Dan para a sala de descanso para esperar por tarefas. Mas de repente, seu rosto mudou para pavor quando um carro amarelo brilhante apareceu na janela da concessionária. William exclamou palavras sobre uma mulher. Ele claramente reconheceu essa cliente. Ela vinha ao salão há algum tempo para aproveitar um test drive gratuito, porém depois do passeio ela nunca continuava as negociações, então ainda não havia nenhuma venda. Ouvindo o pedido já familiar da mulher, William desmontou e levou Danny ao escritório de James para planejar suas ações. Emocionalmente, William entrou correndo do escritório e relatou sobre a cliente regular. O gerente insinuou a James que era a vez dele de atender a cliente, mas surgiu a questão de por que essa senhorita não tinha seu próprio agente de vendas pessoal que a consultasse. A senhorita fazia test drives com tanta frequência que todos no escritório da Taylor já haviam trabalhado com ela. O único que ainda não tinha tido contato era Dan. James imediatamente expressou negatividade diante de tal decisão, já que Dan tinha pouca experiência. William explicou de forma convincente que seria uma boa prática para um iniciante aprender essa parte do trabalho, como alugar um carro. Não querendo entrar em discussão, James disse para decidirem tudo sozinhos. O homem agitado claramente não esperava tal resposta, pois não queria assumir tal responsabilidade. Mesmo assim, ele instrui Dan sobre o procedimento para esse tipo de trabalho e pede que ele leve a mulher para fora do salão.